O convite de Deus para descansar é um chamado poderoso que ressoa profundamente com todo ser humano que experimenta as provações, estresses e fardos da vida. Em Mateus 11:28, Jesus oferece este convite profundo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras não são apenas uma oferta de alívio temporário, mas uma promessa de restauração completa, física, emocional e espiritual. Neste convite, Jesus chama todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele, a deixarem suas lutas e encontrarem o verdadeiro descanso. Esse descanso vai muito além do mero relaxamento físico, abrange uma paz profunda que acalma a alma e refresca o coração, restaurando-nos holisticamente. A frase cansado e sobrecarregado neste versículo fala da condição universal da humanidade. Cada pessoa, em algum momento, sente o peso das pressões da vida, seja a tensão do trabalho, as responsabilidades da família ou as lutas internas de medo, ansiedade e culpa. Carregamos fardos que drenam nossa energia, obscurecem nossas mentes e nos distanciam da paz que Deus deseja para nós. Jesus entende essa condição melhor do que ninguém. Hebreus 4:15 nos lembra: por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Mas temos um que foi tentado de todas as maneiras, assim como nós, mas não pecou. Jesus, em sua humanidade, experimentou toda a gama de fardos humanos, tornando seu convite ao descanso compassivo e profundamente pessoal. Quando Jesus nos convida a ir a Ele, Ele está oferecendo mais do que uma simples fuga de nossos problemas diários. Ele está nos dando uma oportunidade de encontrar descanso em Sua presença, onde podemos liberar os fardos que pesam em nosso coração. Este convite é um ato de graça. Jesus não exige que nos limpemos ou consertemos nossos problemas antes de vir a Ele. Em vez disso, Ele nos chama para vir como estamos, quebrados, cansados e precisando de restauração. A beleza deste convite é que Jesus nos encontra onde estamos. Ele não está distante ou distante de nossas lutas. O Salmo 34:18 nos diz: O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os de espírito abatido. Este versículo mostra que Deus está perto de nós em nossos momentos de exaustão e desespero, pronto para nos levantar e fornecer o descanso de que precisamos tão desesperadamente. O descanso em Jesus não se limita ao rejuvenescimento físico, embora isso faça parte dele. Muitas pessoas lutam com as constantes demandas de trabalho, família e responsabilidades pessoais, que muitas vezes as deixam esgotadas. O descanso físico é importante, mas Jesus oferece algo mais profundo, um descanso que penetra na alma. Mateus 11:29 continua este convite, dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui, Jesus fala de descanso espiritual, um tipo de paz que vai além do que o sono ou o relaxamento podem proporcionar. É um descanso que traz renovação ao âmago de quem somos, acalmando nossos medos, acalmando nossas ansiedades e nos dando forças para seguir em frente com fé. Um dos aspectos-chave do convite de Jesus ao descanso é a troca que acontece. Ele nos convida a trocar nossos fardos por seu jugo, que é suave e leve. O jugo nos tempos antigos era uma travessa de madeira presa ao pescoço de dois animais, permitindo que eles puxassem uma carga juntos. Quando Jesus fala em tomar seu jugo, Ele está nos convidando a fazer parceria com Ele, a deixá-lo carregar o peso ao nosso lado. Esta é uma figura da companhia divina. Jesus não remove todas as dificuldades de nossa vida, mas Ele caminha conosco, compartilhando o fardo. Em 1 Pedro 5:7, somos informados: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Esse lançamento de fardos é um ato de confiança, reconhecendo que Jesus é capaz de carregar o que não podemos. Ele não apenas observa a distância enquanto lutamos, Ele intervém para carregar nossos fardos conosco, além de aliviar nossos fardos físicos e emocionais. Jesus oferece paz espiritual. Muitas vezes, os maiores fardos que carregamos não são externos, mas internos: a culpa dos erros do passado, o medo do futuro, a inquietação de uma alma em busca de significado. Esses fardos espirituais pesam muito no coração, deixando-nos desconectados de Deus e da paz que Ele deseja para nós.
Ao nos chamar para vir a Ele, Jesus está oferecendo perdão por nossos pecados e cura para nossas almas. Isaías 53:5 nos lembra do preço que Jesus pagou para nos trazer paz, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas suas chagas fomos sarados. O descanso que Jesus oferece está enraizado na obra que Ele realizou na cruz, onde Ele carregou o fardo final do pecado para que pudéssemos ser livres. Outro aspecto importante do convite de Jesus ao descanso é sua inclusão. Ele chama todos os que estão cansados e sobrecarregados. Este convite não se limita a alguns poucos selecionados ou àqueles que conquistaram o favor de Deus. É um chamado universal, estendido a todos, independentemente de sua formação, seus fracassos ou suas circunstâncias atuais. O descanso de Jesus está disponível para todos os que estão dispostos a vir a Ele com fé. João 6:37 afirma esta verdade: todos os que o Pai me dá virão a mim, e quem vem a mim nunca o expulsarei. Não há fardo muito pesado, nenhum passado muito pecaminoso e nenhum coração quebrantado demais para que Jesus traga descanso e cura. Além disso, o convite de Jesus para descansar é contínuo. Não é uma oferta única, mas um chamado contínuo para vir a Ele sempre que precisarmos de alívio de nossos fardos. Os desafios da vida são constantes, assim como o convite de Jesus. Cada dia traz novas tensões e lutas, mas também traz uma oportunidade renovada de vir a Jesus e encontrar descanso. Lamentações 3:22-23 nos lembra da consistência da misericórdia de Deus. Por causa do grande amor do Senhor não somos consumidos, pois as suas misericórdias nunca falham. Eles são novos todas as manhãs, grande é a tua fidelidade. Todas as manhãs, temos a chance de deixar nossos fardos mais uma vez, confiando que a fidelidade de Deus nos encontrará com novas misericórdias e novas forças. Os fardos físicos e emocionais são uma parte significativa da experiência humana, e muitos de nós carregamos esses fardos diariamente. Do estresse no trabalho, responsabilidades familiares, preocupações financeiras a problemas de saúde, esses fardos podem se tornar esmagadores, afetando nossos corpos e mentes. No Salmo 68:19, encontramos um poderoso lembrete do papel de Deus em carregar nossos fardos. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que diariamente carrega os nossos fardos. Este versículo destaca o cuidado e a compaixão contínuos de Deus e nos chama a trazer nossas lutas a Ele, pois somente Ele pode realmente carregar o peso de nossos problemas e fornecer a paz e o alívio de que precisamos desesperadamente. Muitas vezes carregamos fardos relacionados ao trabalho, responsabilidades e preocupações com saúde e vida, mas Deus nos convida a colocar esses fardos sobre Ele, sabendo que somente Ele pode tirar o peso de nossos ombros. Um dos fardos mais urgentes que enfrentamos é o estresse relacionado ao trabalho e às responsabilidades. No mundo acelerado de hoje, as demandas da vida profissional podem se tornar esmagadoras. Prazos, expectativas de desempenho e insegurança no trabalho podem afetar nosso bem-estar emocional. Podemos nos sentir constantemente ansiosos, sempre pensando na próxima tarefa ou projeto. Nesses momentos, é fácil sentir que o peso do mundo repousa sobre nossos ombros. No entanto, o Salmo 68:19 nos assegura que Deus está disposto a carregar esses fardos por nós diariamente. Não devemos carregar o fardo da vida sozinhos. 1 Pedro 5:7 ecoa esta verdade: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus não está distante nem indiferente às nossas lutas. Ele se preocupa profundamente com todos os aspectos de nossas vidas, incluindo nosso trabalho e responsabilidades. Quando trazemos nosso estresse relacionado ao trabalho para Ele em oração, descobrimos que Ele nos oferece paz, mesmo em meio a situações exigentes. Além do estresse relacionado ao trabalho, muitas pessoas enfrentam o fardo das responsabilidades familiares e pessoais. Seja cuidando de crianças, apoiando pais idosos ou administrando uma casa, essas responsabilidades podem parecer intermináveis. Embora esses papéis sejam frequentemente gratificantes, eles também podem ser desgastantes, tanto física quanto emocionalmente. A pressão de ser tudo para todos, seja como pai, cônjuge ou cuidador, pode nos deixar exaustos e inadequados.
Nesses momentos de exaustão, Deus nos convida a colocar esses fardos a seus pés. Ele compreende o peso da responsabilidade e se oferece para carregá-la conosco. Isaías 42:29 nos diz: Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Quando nos voltamos para Deus, Ele renova nossas forças, dando-nos a energia e a graça de que precisamos para continuar servindo e amando as pessoas ao nosso redor. As preocupações com a saúde são outro fardo significativo que muitas pessoas carregam. E a incerteza da doença ou fraqueza física pode pesar muito em nossos corações. Seja um problema de saúde pessoal ou a doença de um ente querido, o medo e a ansiedade que acompanham os problemas de saúde podem ser avassaladores. O Salmo 68:19 nos lembra que Deus está presente nesses momentos difíceis, carregando nossos fardos e nos oferecendo conforto. Quando enfrentamos desafios de saúde, muitas vezes nos sentimos impotentes. Mas Deus nos convida a confiar em seu cuidado. Mateus 11:28 oferece este convite reconfortante de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus reconhece nosso cansaço e promete descanso não apenas para nossos corpos, mas também para nossas almas. Este descanso não é apenas sobre cura física, mas também sobre encontrar paz em meio à incerteza, sabendo que Deus está no controle. Os fardos emocionais geralmente estão ocultos, mas podem ser tão pesados quanto os fardos físicos. Sentimentos de ansiedade, depressão, culpa ou solidão podem pesar em nossos corações, tornando difícil encontrar alegria ou paz. As lutas emocionais são muitas vezes agravadas pelo fato de que nem sempre são visíveis para os outros, o que pode nos fazer sentir isolados. No entanto, Deus vê e entende essas lutas internas. O Salmo 34:18 nos lembra: O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salvos de espírito abatido. A presença de Deus está especialmente perto daqueles que estão emocionalmente sobrecarregados, oferecendo conforto e cura. Ele não é um observador distante, ele está ativamente envolvido em nossa cura, oferecendo-nos forças para continuar. Quando trazemos nossos fardos emocionais a Deus, não estamos apenas buscando alívio, mas também convidando-o a curar as feridas mais profundas de nossos corações. Além dos fardos emocionais, o peso da preocupação e do medo sobre o futuro pode ofuscar nossa alegria presente. Quer estejamos preocupados com nossas carreiras, finanças, relacionamentos ou com o bem-estar de nossos entes queridos, o desconhecido pode causar ansiedade significativa. O convite de Deus para lançar nossos fardos sobre ele inclui nossos medos sobre o futuro. Filipenses 4:6-7 fornece orientação sobre como lidar com essas ansiedades. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por meio da oração, podemos liberar nossas preocupações para Deus, confiando que Ele nos proverá e nos guiará em todos os desafios que temos pela frente. Os fardos que carregamos também podem ser de natureza espiritual. Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pela culpa ou vergonha por erros do passado, ou pelo sentimento de que não estamos à altura dos padrões de Deus. Esses fardos podem nos impedir de experimentar a liberdade e a alegria que Deus oferece por meio de sua graça. O Salmo 68:19 nos lembra que Deus carrega nossos fardos diariamente, incluindo os fardos espirituais que carregamos. 1 João 1:9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não espera que carreguemos o peso de nossos pecados sozinhos. Por meio de Jesus, temos a certeza do perdão e a oportunidade de deixar de lado o pesado fardo da culpa e da vergonha. Quando confessamos nossos pecados e nos voltamos para Deus, não encontramos condenação, mas graça e misericórdia. Em todas as situações, o convite de Deus para colocar nossos fardos sobre Ele é uma expressão de seu profundo amor e compaixão por nós. Ele sabe que não somos capazes de carregar o peso dos desafios da vida sozinhos. É por isso que Ele se oferece para carregar esses fardos por nós, dando-nos paz e alívio em troca.
Isaías 41:10 fornece um poderoso lembrete da presença de Deus em nossas lutas. Portanto, não temas, porque estou contigo, não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu te sustentarei com a minha mão direita justa. Quando nos aproximamos de Deus com nossos fardos, não estamos apenas buscando alívio, também estamos entrando em um relacionamento mais profundo com Ele, onde podemos confiar em seu cuidado e provisão. O fardo do pecado e do arrependimento é um dos pesos mais pesados que uma pessoa pode carregar. O pecado e o arrependimento muitas vezes pesam muito em nossos corações, criando um sentimento de culpa, vergonha e separação de Deus. Esse fardo não é apenas emocional, tem implicações espirituais que podem levar a sentimentos de desespero e desesperança. No entanto, no Salmo 32:5, Davi oferece um poderoso testemunho da liberdade que vem por meio da confissão. Então eu reconheci o meu pecado para você e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor. E você perdoou a culpa do meu pecado. Este versículo ilustra o poder de cura de vir a Deus com nossos pecados. Quando nos aproximamos de Jesus, Ele está pronto para nos perdoar e purificar, concedendo-nos paz e liberdade da culpa. O pecado tem uma maneira de nos sobrecarregar, fazendo com que nos sintamos separados de Deus e sobrecarregados pela culpa. O fardo do pecado é pesado porque vai contra a própria natureza de quem devemos ser, pessoas criadas à imagem de Deus, projetadas para viver em comunhão com Ele. O pecado interrompe essa comunhão, criando uma barreira entre nós e Deus. Isaías 59:2 diz: Mas as vossas iniquidades vos separaram do vosso Deus, seus pecados esconderam de você o seu rosto, para que ele não ouça. Essa separação de Deus é um fardo para nossas almas, pois fomos criados para viver em relacionamento com Ele. Quanto mais pecamos, mais distantes nos sentimos de Deus e mais pesado se torna o peso da culpa. O arrependimento geralmente acompanha o pecado, principalmente quando refletimos sobre as consequências de nossas ações. O arrependimento pode assumir muitas formas. Arrependimento por uma palavra ofensiva dita, um relacionamento rompido ou uma oportunidade perdida de fazer o bem. O peso do arrependimento pode ser avassalador, especialmente quando sentimos que nossos erros causaram danos irreversíveis. Esse arrependimento, como o pecado, pode nos manter presos em um ciclo de culpa e vergonha, impedindo-nos de seguir em frente na vida. O Salmo 38:4 expressa bem esse sentimento: a minha culpa me dominou como um fardo pesado demais para suportar. Quando carregamos o fardo do pecado e do arrependimento, pode parecer que estamos constantemente sobrecarregados, incapazes de experimentar a alegria e a liberdade que Deus deseja para nós. A boa notícia, no entanto, é que Deus não nos deixa carregar esse fardo sozinhos. No Salmo 32:5, Davi reconhece seu pecado diante de Deus e, ao fazê-lo, encontra perdão e liberdade. O ato de confissão, de reconhecer abertamente nossos pecados a Deus, é o primeiro passo para aliviar o fardo da culpa. A confissão não é sobre condenação, é sobre restauração. Quando nos aproximamos de Deus com um coração arrependido, não nos deparamos com julgamento, mas com graça. 1 João 1:9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa é um poderoso lembrete de que o perdão de Deus é imediato e completo. Quando confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa, não apenas parcialmente, mas totalmente, removendo o peso da culpa de nossos ombros. Um dos aspectos mais libertadores do perdão de Deus é que Ele não apenas remove o fardo da culpa, mas também restaura nosso relacionamento com Ele. O pecado cria distância entre nós e Deus. Mas por meio da confissão e do perdão, essa distância é apagada. O Salmo 103:12 descreve lindamente essa restauração: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O perdão de Deus é tão completo que Ele escolhe não se lembrar mais de nossos pecados. Isso significa que, uma vez que confessamos e nos arrependemos, não somos mais definidos por nossos erros passados. Em vez disso, somos livres para andar na novidade de vida que Deus nos oferece por meio de sua graça. O sacrifício de Jesus na cruz é a expressão máxima da disposição de Deus de carregar o fardo do nosso pecado.
Em Isaías 53, 5, 6, lemos: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E por suas feridas, fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se desviou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus carregou todo o peso de nossos pecados para que não tivéssemos que carregá-los nós mesmos. Por meio de sua morte e ressurreição, ele abriu um caminho para que fossemos perdoados e libertados do fardo do pecado. Romanos 8:1 confirma essa liberdade. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, o fardo do pecado é aliviado e não somos mais condenados pelo nosso passado. Além de nos libertar do pecado, Deus também oferece cura para as feridas emocionais do arrependimento. O arrependimento muitas vezes perdura por muito tempo depois de termos sido perdoados, enquanto lutamos para aceitar as consequências de nossas ações. No entanto, o perdão de Deus não é apenas absolver-nos da culpa, trata-se também de curar as feridas que o pecado causou. O Salmo 147:3 nos lembra: Ele cura os quebrantados de coração e ata as suas feridas. Deus não está apenas interessado em perdoar nossos pecados, mas também em curar nossos corações da dor do arrependimento. Quando trazemos nossos arrependimentos a Ele, Ele oferece consolo e restauração, ajudando-nos a seguir em frente em liberdade e paz. O perdão também traz paz, que é o antídoto para a turbulência interior causada pelo pecado e pelo arrependimento. Quando confessamos nossos pecados e recebemos o perdão de Deus, experimentamos uma profunda sensação de paz que ultrapassa o entendimento. Filipenses 4:7 promete: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é apenas um sentimento temporário, é uma garantia duradoura de que estamos bem com Deus, que nossos pecados foram perdoados e que somos livres para viver sem o fardo da culpa. Essa paz nos permite descansar na graça de Deus, sabendo que Ele cuidou do nosso passado e tem nosso futuro em Suas mãos. Além disso, o perdão de Deus nos capacita a perdoar a nós mesmos. Uma das coisas mais difíceis de carregar o fardo do pecado e do arrependimento é a luta para nos perdoarmos por nossos erros. Mesmo depois de confessarmos nossos pecados e recebermos o perdão de Deus, ainda podemos nos sentir indignos da graça. No entanto, se Deus, o Criador do universo, nos perdoou, então nós também devemos aprender a perdoar a nós mesmos. Romanos 8:33-34 pergunta: Quem trará alguma acusação contra aqueles que Deus escolheu? É Deus quem justifica. Quem é então aquele que condena? Ninguém. Se Deus nos justificou e perdoou, não estamos mais sob condenação e devemos nos libertar da culpa e da vergonha às quais nos apegamos. Ao perdoar a nós mesmos, abraçamos totalmente a liberdade que a graça de Deus oferece. A restauração física é um aspecto fundamental do cuidado de Deus por seu povo. Embora a renovação espiritual seja frequentemente enfatizada nas Escrituras, Deus também se preocupa profundamente com nosso bem-estar físico. No Salmo 23:2-3, Davi escreve: Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me conduz a águas tranquilas. Ele refresca minha alma. Esta passagem ilustra não apenas a restauração espiritual, mas também o cuidado que Deus provê para nossos corpos físicos. Deus não apenas nos dá descanso espiritual, mas também cuida de nossos corpos físicos, ajudando-nos a relaxar e restaurar nossas forças após um longo dia de trabalho. A imagem de deitar em pastos verdes e ser conduzido a águas tranquilas reflete uma sensação de paz, tranquilidade e descanso, essencial para o corpo e a alma. Em nosso mundo acelerado, o conceito de restauração física muitas vezes pode parecer ilusório. Muitas pessoas levam uma vida cheia de atividades constantes, seja pelas demandas do trabalho, pelas responsabilidades da família ou pelas pressões da vida diária. Pode ser difícil encontrar tempo para descansar e ainda mais desafiador relaxar de verdade e permitir que o corpo se recupere. No entanto, Deus projetou o corpo humano para exigir descanso. O descanso físico não é um luxo, é uma necessidade.
Nossos corpos precisam de tempo para se curar, recarregar e recuperar forças. E o Salmo 23:2-3 nos lembra que Deus está ciente dessa necessidade. Ele proporciona momentos de descanso e refrigério, convidando-nos a fazer uma pausa e rejuvenescer em sua presença. A frase "Ele me faz deitar em pastos verdejantes" sugere que Deus nos leva ativamente a um lugar de descanso. Não se trata apenas de encontrar um momento de relaxamento em uma agenda lotada. É sobre Deus nos guiando para um lugar onde podemos experimentar plenamente a paz e o descanso que só Ele pode proporcionar. Os pastos verdes simbolizam abundância e provisão. Um lugar onde todas as nossas necessidades, físicas, emocionais e espirituais, são atendidas. Quando estamos cansados das exigências da vida, Deus nos conduz a esses pastos verdejantes, onde podemos encontrar consolo e rejuvenescimento. Isaías 42:29 afirma isso, afirmando: Ele dá força aos cansados e aumenta o poder dos fracos. Deus não é indiferente ao nosso cansaço. Ele entende nossa necessidade de restauração física e nos convida a encontrar descanso nele. A restauração física é mais do que apenas sono ou relaxamento. Trata-se de uma restauração profunda e holística que toca todos os aspectos do nosso ser. O Salmo 23:3 continua: Ele refresca minha alma. Embora essa frase certamente fale de renovação espiritual, ela também implica um sentido mais amplo de ser restaurado. Nossos corpos físicos estão intimamente ligados à nossa saúde emocional e espiritual. Quando estamos fisicamente exaustos, é mais difícil manter uma perspectiva emocional positiva ou permanecer espiritualmente focado. O cuidado de Deus por nós inclui restaurar nossos corpos para que possamos nos envolver plenamente na vida com a energia e a força que Ele fornece. Mateus 11:28 ecoa este convite ao descanso: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse descanso é espiritual e físico, uma cura holística que Deus oferece ao seu povo. As águas tranquilas mencionadas no Salmo 23:2 são outra imagem importante de descanso. A água na Bíblia geralmente representa vida, refrigério e renovação. Águas tranquilas sugerem um ambiente pacífico e sereno. Um lugar onde podemos deixar de lado nossas preocupações e simplesmente ficar quietos na presença de Deus. No mundo de hoje, onde o estresse e a ansiedade são galopantes, encontrar essas águas tranquilas pode parecer difícil. No entanto, Deus promete nos levar a lugares de paz onde podemos experimentar Sua presença e encontrar a restauração física e emocional de que precisamos. Isaías 30:15 nos lembra: no arrependimento e no descanso está a sua salvação. Na quietude e na confiança está a sua força. Quando confiamos em Deus e nos permitimos descansar em Ele, encontramos a força e a renovação necessárias para continuar com as exigências da vida. Além de proporcionar descanso, Deus trabalha ativamente para restaurar nossos corpos físicos por meio dos ritmos que Ele estabeleceu na criação. O conceito de sábado, um dia reservado para descanso e adoração, é um poderoso lembrete de que Deus nos projetou para precisar de pausas regulares no trabalho. Êxodo 28:10 ordena: Lembra-te do dia de sábado, santificando, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado não é apenas sobre práticas espirituais. É também sobre descanso físico. Deus sabe que precisamos de tempo para nos recuperarmos do trabalho da semana, e Ele construiu esse ritmo de descanso no próprio tecido da criação. Observar um sábado nos permite nos afastar das ocupações da vida, passar tempo na presença de Deus e restaurar nosso corpo físico para a semana seguinte. Além disso, a restauração física não é apenas sobre descanso, mas também sobre como cuidamos de nossos corpos. Deus nos chama para sermos bons mordomos dos corpos físicos que Ele nos deu. Isso inclui cuidar de nossa saúde por meio de nutrição adequada, exercícios e sono adequado. 1 Coríntios 6:19-20 nos lembra: Não sabeis que os vossos corpos são santuários do Espírito Santo, que habita em vós, que recebestes de Deus. Você não é seu. Você foi comprado por um preço. Portanto, honrem a Deus com seus corpos. Nossos corpos são vasos sagrados, e cuidar deles é um ato de adoração. Quando priorizamos nossa saúde,
Honramos o Criador que nos criou. Esse cuidado nos permite estar totalmente equipados para servir a Deus e aos outros, livres do cansaço e da doença que muitas vezes acompanham a negligência do bem-estar físico. O próprio Jesus exemplificou a importância da restauração física. Ao longo de seu ministério, vemos casos em que Jesus se retirou da multidão para descansar e orar. Em Marcos 6:31. Após um período de intenso ministério, Jesus diz aos seus discípulos: "Vinde comigo à parte para um lugar tranquilo e descansai um pouco." Mesmo no meio de sua missão de salvar o mundo, Jesus entendeu a necessidade de descanso para si mesmo e para seus discípulos. Ele reconheceu que a restauração física e emocional era essencial para manter um relacionamento saudável com Deus e ministrar efetivamente aos outros. Seguindo o exemplo de Jesus, nós também podemos priorizar o descanso e a renovação como parte de nossa jornada espiritual. Além disso, a restauração física está ligada à ideia de paz e confiança na provisão de Deus. Quando descansamos, estamos reconhecendo que nossa força não vem de nossos próprios esforços, mas de Deus. Descansar é um ato de confiança, acreditando que Deus cuidará de nós e suprirá nossas necessidades, mesmo quando nos afastarmos de nosso trabalho. O Salmo 1:272 destaca esta verdade: "Em vão te levantas cedo e ficas acordados até tarde, labutando para comer, pois ele concede sono àqueles que ama." Sobrecarregar-nos na tentativa de atender às nossas necessidades é desnecessário quando confiamos que Deus é nosso provedor. Ele nos dá o dom do sono e do descanso como um lembrete de que Ele está no controle. A restauração espiritual é um tema central na Bíblia e é um dos dons mais significativos que Deus oferece àqueles que o buscam. Isaías 42:29-31 captura lindamente esta verdade: "Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não desfalecerão." Esta escritura fala diretamente à profunda renovação que vem quando descansamos em Deus. Descansar em Deus significa renovação espiritual, e é por meio desse processo que encontramos forças para enfrentar os desafios da vida, permitindo-nos superar as dificuldades não por nossas próprias forças, mas por seu poder divino. A promessa de Deus é que, nele, nossos espíritos cansados serão restaurados e nossas almas revigoradas, permitindo-nos seguir em frente com confiança e fé. A vida está cheia de provações que podem nos desgastar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Do estresse cotidiano à dor profunda, dos fracassos pessoais às lutas relacionais. Existem inúmeros desafios que drenam nossa energia e nos deixam fracos e derrotados. Nesses momentos, é fácil sentir que não temos mais nada para dar, como se estivéssemos correndo no vazio. Isaías 42:29 aborda esse estado diretamente: "Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco." Este versículo é um poderoso lembrete de que nossa força não vem de dentro de nós mesmos, mas de Deus. Quando chegamos ao fim de nossos próprios recursos, Deus está pronto para intervir, oferecendo seu poder ilimitado para renovar nossos espíritos. Essa restauração espiritual não é um evento único, mas um processo contínuo em que continuamente nos aproximamos de Deus em busca de renovação. O cansaço espiritual é algo que todo crente experimenta em algum momento. Assim como nosso corpo físico se cansa, nosso espírito também pode ficar exausto. Essa exaustão pode vir das pressões da vida diária, do peso de carregar pecados não confessados ou do fardo de conflitos não resolvidos e dores emocionais. Às vezes, podemos nos sentir distantes de Deus ou espiritualmente secos, incapazes de sentir sua presença ou ouvir sua voz. É nesses tempos de cansaço que a promessa de renovação de Deus se torna tão vital. Isaías 42:31 nos lembra: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças." Este versículo nos ensina que a restauração espiritual vem quando colocamos nossa esperança em Deus. Não se trata de se esforçar mais ou fazer mais, trata-se de descansar na certeza de que Deus é nossa fonte de força e que Ele proverá o que precisamos para continuar. Descansar em Deus é um processo ativo de entrega e confiança. Significa reconhecer que não podemos carregar o peso dos desafios da vida sozinhos e que precisamos da ajuda de Deus para renovar nossos espíritos. Esse tipo de descanso não é passivo.
Exige que venhamos a Deus intencionalmente, buscando sua presença e permitindo que Ele nos restaure. Mateus 11, 28 e 30 nos convida a esse tipo de descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando nos aproximamos de Jesus, Ele levanta nossos fardos e nos dá o descanso de que nossas almas precisam desesperadamente. Esse descanso leva à renovação espiritual, onde nosso cansaço é substituído por sua força e nossos fardos são trocados por sua paz. A restauração espiritual não é apenas sobre se recuperar da exaustão, é sobre ser transformado pelo poder de Deus. Quando descansamos em Deus e permitimos que Ele restaure nossos espíritos, somos transformados de dentro para fora. Essa transformação é descrita em Isaías 42:31, onde aqueles que esperam no Senhor são comparados a águias, eles voarão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, andarão e não desfalecerão. As imagens de águias voando pelo céu transmitem uma sensação de liberdade, força e poder sem esforço. Isso é o que Deus nos oferece quando colocamos nossa esperança nele. Ele nos eleva acima de nossas circunstâncias, capacitando-nos a superar os desafios que antes nos impediam. A restauração espiritual nos permite viver com um renovado senso de propósito e vitalidade, não mais sobrecarregados pelas lutas da vida, mas subindo com a força que vem de Deus. Um dos principais aspectos da restauração espiritual é a maneira como ela nos prepara para enfrentar os desafios futuros. A vida é imprevisível e, mesmo quando nos recuperamos de uma dificuldade, muitas vezes nos deparamos com outra. No entanto, quando descansamos em Deus e recebemos sua renovação espiritual, estamos equipados para lidar com o que quer que surja em nosso caminho. Filipenses 4:13 nos lembra: posso tudo isso naquele que me fortalece. Essa força não é nossa, vem de Deus. Quando confiamos em seu poder, somos capazes de suportar dificuldades, superar obstáculos e permanecer fiéis diante da adversidade. A restauração espiritual nos dá a resiliência de que precisamos para perseverar nos altos e baixos da vida, confiando que Deus continuará a renovar nossas forças ao buscá-lo. O processo de restauração espiritual também aprofunda nosso relacionamento com Deus. Quando nos aproximamos de Deus em busca de renovação, somos lembrados de nossa dependência dele e de nossa necessidade de sua graça. Essa dependência promove uma intimidade mais profunda com Deus, à medida que aprendemos a confiar nele mais plenamente e confiar em sua provisão para todas as áreas de nossas vidas. O Salmo 23:3 expressa isso lindamente: Ele restaura minha alma. Ele me guia pelos caminhos certos por causa do seu nome. A restauração espiritual não é apenas sentir-se melhor. Trata-se de alinhar nossas vidas com a vontade de Deus e confiar nele para nos guiar no caminho certo. À medida que experimentamos sua restauração, crescemos em nossa compreensão de seu caráter e seu amor por nós. E somos atraídos para mais perto dele em adoração e entrega. A restauração espiritual também tem um aspecto comunitário. Embora a grande parte de nossa renovação espiritual aconteça em momentos pessoais de oração e reflexão, Deus frequentemente usa a comunidade para nos restaurar e fortalecer. O apoio e o encorajamento de concrentes desempenham um papel significativo em nos ajudar a nos recuperar do cansaço espiritual. Gálatas 6:2 nos chama a carregar os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando fazemos parte de uma comunidade amorosa e solidária, experimentamos a graça e a restauração de Deus por meio da bondade, orações e encorajamento de outras pessoas. Em tempos de exaustão espiritual, muitas vezes são as orações de um amigo ou o conselho de um mentor que Deus usa para trazer renovação às nossas almas. A própria Escritura é uma ferramenta vital para a restauração espiritual. A palavra de Deus é descrita como viva e ativa, capaz de penetrar em nossos corações e trazer cura e transformação. Hebreus 4:12 afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, juntas e medula, julga os pensamentos e atitudes do coração. Quando mergulhamos nas Escrituras, permitimos que a verdade de Deus renove nossas mentes e restaure nossos espíritos.
Sua palavra fornece a orientação, a sabedoria e o encorajamento de que precisamos para enfrentar os desafios da vida com fé e confiança. Por meio das Escrituras, somos lembrados das promessas de Deus, sua fidelidade e seu amor infalível, que servem para fortalecer e restaurar nossas almas. A oração é outra prática essencial para experimentar a restauração espiritual. Na oração, trazemos nossos fardos, nosso cansaço e nossas fraquezas diante de Deus, confiando que Ele nos atenderá em nossa necessidade. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por meio da oração, recebemos a paz de Deus, que é uma parte crucial da restauração espiritual. Essa paz não se baseia em nossas circunstâncias, mas em nosso relacionamento com Deus. Ao passarmos tempo em oração, nosso espírito é renovado e experimentamos a presença calmante de Deus, que nos refresca e fortalece. A oração como forma de entregar fardos é um dos aspectos mais profundos e poderosos da fé cristã. Quando a vida parece esmagadora, a oração se torna o caminho divino através do qual liberamos nossas ansiedades e encontramos paz na presença de Deus. Filipenses 4 horas e 6 nos encoraja com estas palavras: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. Este versículo revela o coração da oração como um meio de entregar nossos fardos a Deus. Isso nos lembra que em todas as situações, não importa quão grandes ou pequenas, podemos levar nossas preocupações a Deus em oração, confiando que Ele carregará o peso que não podemos suportar. Quando a vida parece esmagadora, podemos nos achegar a Deus em oração, colocando nossas ansiedades e medos a seus pés e buscando seu conforto e orientação. Na vida, a ansiedade e a preocupação muitas vezes surgem das pressões das responsabilidades diárias, desafios pessoais e incertezas do futuro. Quer se trate de preocupações financeiras, problemas de saúde ou lutas relacionais, esses fardos podem rapidamente se tornar esmagadores, deixando-nos impotentes e fora de controle. No entanto, Filipenses 4 horas e 6 fornece uma resposta direta a essas ansiedades: não estejais ansiosos de coisa alguma. Esta não é uma sugestão para ignorar ou suprimir nossas preocupações, mas sim um convite para liberá-las a Deus em oração. O mandamento de não estar ansioso é seguido pela solução, oração. Em todas as situações, somos chamados a levar nossas preocupações a Deus. Não apenas pedindo sua ajuda, mas fazendo isso com ação de graças, reconhecendo sua fidelidade passada e confiando em sua provisão contínua. A oração como forma de entregar fardos envolve um ato intencional de confiança. É um reconhecimento de que não devemos carregar o peso do mundo em nossos ombros. Quando tentamos lidar com tudo sozinhos, o resultado geralmente é estresse, exaustão e frustração. A oração, no entanto, é um ato de deixar ir, de liberar o controle e confiar em Deus para lidar com o que não podemos. 1 Pedro 5 horas e 7 ecoa este chamado à rendição: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A palavra lançar sugere uma ação deliberada, um lançamento proposital de nossas ansiedades sobre Deus, confiando que Ele é grande e compassivo o suficiente para carregá-las. Por meio da oração, somos capazes de abandonar os fardos que nos pesam, sabendo que Deus está disposto e é capaz de tirá-los de nós. Além de entregar nossos fardos, a oração também nos traz conforto e paz. Filipenses 4 horas e 7, o versículo que segue o mandamento de orar, oferece uma promessa poderosa: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que podemos fabricar por conta própria, é um dom de Deus que vem como resultado de trazer nossas preocupações a Ele em oração. A paz que Deus dá é única porque transcende todo entendimento. Em outras palavras, nem sempre faz sentido do ponto de vista humano. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis, quando deveríamos logicamente estar ansiosos ou com medo, a paz de Deus tem o poder de acalmar nossos corações e mentes.
protegendo-nos da turbulência emocional e mental que muitas vezes acompanham os desafios da vida. A oração como forma de entregar fardos também abre a porta para a orientação de Deus. Quando nos aproximamos de Deus em oração, não estamos apenas pedindo a Ele que carregue nossos fardos, mas também buscando sua sabedoria e direção. A vida pode ser confusa, e muitos dos fardos que carregamos decorrem da incerteza sobre o que fazer ou como lidar com uma situação específica. Por meio da oração, convidamos Deus a nos guiar, confiando que Ele nos mostrará o caminho certo. Tiago 1:5 nos encoraja neste processo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem censura, e ser-vos-á dada. Deus está ansioso para fornecer a orientação de que precisamos. E a oração é o meio pelo qual pedimos e recebemos sua direção. Ao entregarmos nossos fardos em oração, também nos abrimos para as soluções de Deus e seu tempo perfeito. A gratidão na oração é outro aspecto crítico da entrega de fardos. Filipenses 4:6 nos instrui especificamente a orar com ação de graças. Isso significa que, mesmo quando levamos nossas preocupações a Deus, somos chamados a fazê-lo com um coração de gratidão. A gratidão muda nosso foco do que é errado para o que é certo, ou seja, a fidelidade, a bondade e a provisão de Deus. Quando oramos com ação de graças, reconhecemos que Deus foi fiel no passado, e isso nos dá confiança de que Ele continuará a ser fiel no futuro. 1 Tessalonicenses 5:18 enfatiza este ponto: dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Não importa o que estejamos enfrentando, sempre há algo pelo que agradecer, e essa atitude de gratidão ajuda a aliviar nossos fardos ao nos lembrarmos de que Deus está no controle. Por meio da oração, também experimentamos um aprofundamento de nosso relacionamento com Deus. Entregar nossos fardos não é apenas descarregar nossos problemas, trata-se de construir confiança e intimidade com Deus. Ao levarmos nossas preocupações a Ele, somos lembrados de seu caráter, seu amor, misericórdia, poder e sabedoria. O Salmo 55:22 reflete esse aspecto relacional da oração. Lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Ele nunca permitirá que os justos sejam abalados. Deus nos sustenta não apenas tomando nossos fardos, mas nos aproximando dele no processo. A oração é uma conversa com nosso Pai Celestial. Um momento para expressar nossas necessidades, mas também um momento para ouvir, refletir e descansar em sua presença. Esse aspecto relacional da oração fortalece nossa fé e aprofunda nossa confiança em Deus. Outra dimensão importante da oração como forma de entregar fardos é que ela alinha nossa vontade com a de Deus. Quando oramos, não estamos simplesmente pedindo a Deus que resolva nossos problemas de acordo com nossos desejos. Estamos submetendo nossa vontade à dele. O próprio Jesus modelou esse tipo de oração no jardim do Getsêmani, onde orou: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Jesus, enfrentando o peso da cruz, entregou sua vontade ao plano do Pai. Da mesma forma, quando oramos, somos chamados a entregar nossos planos e desejos, confiando que a vontade de Deus é perfeita. Romanos 8:28 nos assegura que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam. Mesmo quando não entendemos por que certos fardos permanecem ou por que certas orações parecem não respondidas, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem final. Por fim, a oração nos transforma. Quando trazemos nossos fardos a Deus, somos transformados no processo. A oração nem sempre muda nossas circunstâncias, mas nos muda. Ela abranda nosso coração, edifica nossa fé e nos dá uma perspectiva maior da vida. Por meio da oração, aprendemos a confiar em Deus mais plenamente e nos tornamos mais sintonizados com sua voz e sua liderança. À medida que continuamos a entregar nossos fardos a Deus em oração, desenvolvemos um senso mais profundo de paz, alegria e confiança em seu plano soberano. Encontrar descanso nas orações antes de dormir é uma prática bonita e vital para aqueles que procuram terminar o dia com paz e preparar seus corações para um sono reparador. A Bíblia nos oferece orientação sobre como encontrar esse descanso,
E o Salmo 4:8 expressa isso perfeitamente. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este versículo serve como um lembrete da proteção e paz de Deus, assegurando-nos que podemos descansar com segurança sob seus cuidados. Antes de dormir, devemos orar e entregar todos os fardos do dia a Deus. Ao fazer isso, convidamos sua paz para nossos corações, o que nos permite dormir profundamente e acordar revigorados para o novo dia. A prática das orações antes de dormir é um ato intencional de rendição e confiança. Cada dia traz sua própria parcela de preocupações, estresse e problemas não resolvidos, e muitas vezes podem permanecer em nossas mentes enquanto nos preparamos para dormir. Esses fardos podem pesar muito em nossos corações, dificultando o relaxamento e o adormecimento. No entanto, o Salmo 4:8 nos encoraja a colocar esses fardos aos pés de Deus, confiando que Ele cuidará deles enquanto descansamos. A oração antes de dormir não é apenas pedir a Deus que resolva nossos problemas, é deixar de lado o controle e reconhecer que Ele está no comando. Quando oramos antes de dormir, nos lembramos de que Deus é soberano e é mais do que capaz de lidar com tudo que nos diz respeito. As orações antes de dormir são uma forma de alinhar nossos corações com a paz de Deus. Filipenses 4:6-7 ecoa essa ideia: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ao levarmos nossas ansiedades e preocupações a Deus em oração antes de dormir, Ele substitui nossa preocupação por sua paz. Essa paz, que ultrapassa todo o entendimento humano, atua como um escudo em torno de nossos corações e mentes, permitindo-nos descansar na consciência de que Deus está conosco. Quando oramos antes de dormir, estamos buscando ativamente essa paz divina, confiando que Deus acalmará nossos corações e nos dará o descanso de que precisamos. A oração na hora de dormir também oferece uma oportunidade de refletir sobre os acontecimentos do dia e trazer quaisquer emoções não resolvidas diante de Deus. Ao longo do dia, podemos sentir frustração, decepção ou raiva. Essas emoções, se não forem controladas, podem apodrecer e atrapalhar nossa capacidade de descansar. Efésios 4:26-27 aconselha: não pequeis na vossa ira, não vos ponhais o sol enquanto ainda estáis irados. E não deis apoio ao diabo. As orações antes de dormir nos permitem processar essas emoções na presença de Deus, confessar qualquer pecado e pedir sua ajuda para resolver quaisquer conflitos ou sentimentos negativos. Ao fazer isso, garantimos que não carregamos o peso de emoções não resolvidas em nosso sono e permitimos que Deus cure e restaure nossos corações. Além disso, as orações antes de dormir são um momento para agradecer pelo dia que passou. Mesmo em dias difíceis, há bênçãos a serem reconhecidas, e a gratidão é uma maneira poderosa de mudar nosso foco do que deu errado para o que deu certo. 1 Tessalonicenses 5:18 nos encoraja a dar graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Ao terminar nosso dia em ação de graças, reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus, mesmo em meio a desafios. Essa atitude de gratidão ajuda a acalmar nossas mentes e encher nossos corações de paz, pois lembramos que Deus está trabalhando em todos os detalhes de nossas vidas. Ao nos envolvermos em orações antes de dormir, somos lembrados da proteção de Deus. O Salmo 4:8 fala sobre essa garantia: em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me fazes morar em segurança. Este versículo enfatiza que nossa segurança não vem de nossas circunstâncias ou de nossos próprios esforços, mas somente de Deus. Não importa o que tenha acontecido durante o dia ou quais incertezas estejam por vir, podemos confiar que Deus está cuidando de nós. Essa sensação de proteção divina é uma fonte de grande consolo ao nos prepararmos para dormir. Saber que Deus está no controle nos permite liberar nossos medos e ansiedades e descansar em paz sob seus cuidados. Confiar na proteção de Deus também nos lembra que Ele está presente conosco durante a noite. O Salmo 1:2-3-4 nos assegura: Ele não deixará o seu pé escorregar, aquele que cuida de você não cochilará, na verdade, aquele que vigia Israel não cochilará nem dormirá.
Deus está sempre vigilante, sempre cuidando de seus filhos. Enquanto dormimos, Deus permanece acordado, nos guardando e protegendo. Essa verdade pode trazer uma paz incrível ao nos deitarmos para descansar, sabendo que nunca estamos sozinhos e que Deus está sempre presente, mesmo quando estamos inconscientes. Esse conhecimento da presença constante de Deus nos ajuda a dormir sem medo, confiantes de que Ele é nosso protetor. Outro benefício de encontrar descanso nas orações antes de dormir é a oportunidade de redefinir nossos corações e mentes para o dia seguinte. A oração antes de dormir não é apenas refletir sobre o dia que passou, trata-se também de preparar o dia que está por vir. Lamentações 3, 22, 23 nos lembra: por causa do grande amor do Senhor não somos consumidos, pois as suas misericórdias nunca falham. Eles são novos todas as manhãs, grande é a tua fidelidade. Cada novo dia é um presente de Deus, e as orações antes de dormir nos ajudam a encerrar um capítulo e preparar nossos corações para o próximo. Enquanto dormimos, Deus está trabalhando, renovando nossas forças e nos dando novas graças para os desafios e oportunidades do novo dia. Ao nos comprometermos com Deus no dia seguinte em oração, reconhecemos que precisamos de sua orientação e força para o que quer que esteja por vir. As orações antes de dormir também podem servir como um momento para pedir descanso físico e emocional. As demandas da vida podem afetar nossos corpos e nossas mentes, e o sono é essencial para a recuperação. O Salmo 127:2 diz: em vão te levantas cedo e ficas acordados até tarde, labutando para comer, pois ele concede sono àqueles que ama. Este versículo nos lembra que o sono é um presente de Deus, dado a nós como um meio de restaurar nossos corpos e mentes. Em nossas orações antes de dormir, podemos pedir a Deus que nos ajude a descansar bem, acalmar nossos pensamentos e permitir que nosso corpo se recupere das atividades do dia. O sono não é apenas uma função biológica, é um ato espiritual de confiança, onde liberamos o controle e descansamos na provisão de Deus. Além disso, a oração antes de dormir pode ser uma forma de buscar proteção contra ataques espirituais ou medos. A noite às vezes pode trazer sentimentos de vulnerabilidade ou medo, especialmente para aqueles que lutam contra a ansiedade ou pesadelos. O Salmo 91, 5, 6 oferece garantia: não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que espreita na escuridão. Em nossas orações antes de dormir, podemos pedir a Deus que nos proteja de quaisquer ataques espirituais ou emocionais durante a noite e nos cubra com sua paz. Ao entregarmos esses medos a Deus, Ele os substitui por sua presença, permitindo-nos dormir em paz, livres de ansiedade ou medo. Finalmente, encontrar descanso nas orações antes de dormir promove uma sensação de proximidade e intimidade com Deus. A quietude da noite oferece uma oportunidade única de se conectar com Deus de maneira pessoal e reflexiva. Sem as distrações do dia, podemos nos apresentar diante de Deus com o coração aberto, compartilhando nossas preocupações mais profundas e ouvindo sua voz. O Salmo 46:10 nos encoraja: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na quietude da noite, a oração se torna um momento de comunhão com Deus, onde podemos descansar em seu amor e presença. Essa intimidade com Deus no final do dia traz uma sensação de paz e realização, lembrando-nos de que somos seus filhos amados, cuidados e protegidos por sua mão. A promessa de descanso eterno é um conceito profundo que reflete o plano final de Deus para seu povo, um plano que se estende além do descanso temporário que experimentamos nesta vida. Hebreus 4, 9 e 10 revela esta bela promessa: resta, pois, um descanso sabático para o povo de Deus. Esta passagem fala não apenas da experiência imediata de descanso físico e espiritual que os crentes encontram em seu relacionamento com Deus, mas também aponta para o descanso eterno que aguarda todos os que confiam nele. O descanso que Deus provê não é apenas temporário, é um estado permanente e eterno de paz e comunhão com Ele. Para os crentes, essa promessa oferece uma profunda garantia de paz perfeita na presença de Deus para sempre. O descanso sabático de que fala Hebreus está enraizado na narrativa da criação, onde Deus descansou no sétimo dia após a criação do mundo. Em Gênesis 2, 2.23, lemos que no sétimo dia Deus acabou a obra que estava fazendo. Assim,
no sétimo dia, descansou de toda a sua obra. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Esse descanso não foi porque Deus estava cansado, mas porque sua obra estava completa. Da mesma forma, Deus nos convida para o seu descanso, um descanso que significa conclusão e realização. Um descanso que reflete não apenas a restauração física, mas também uma profunda paz espiritual e satisfação em Deus. A promessa de descanso eterno é uma extensão deste descanso sabático. Um lugar onde experimentaremos a paz perfeita na presença de Deus, livres da labuta e das lutas da vida terrena. O descanso eterno, conforme descrito em Hebreus 4, é uma promessa futura e uma realidade presente. Enquanto esperamos pelo cumprimento final desse descanso na eternidade, somos convidados a entrar no descanso de Deus aqui e agora por meio da fé em Jesus Cristo. Mateus 11, 28 e 30 captura esse descanso presente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus nos oferece descanso para nossas almas em meio aos fardos da vida, mas esse descanso é uma antecipação do descanso eterno que será plenamente realizado quando entrarmos na presença de Deus para a eternidade. A promessa de descanso eterno é especialmente significativa porque nos garante que nossas lutas, dores e trabalhos terrenos não são o fim da história. A vida é muitas vezes cheia de dificuldades, sofrimento e cansaço, tanto física quanto espiritualmente. No entanto, Hebreus 4, 9 e 10 nos lembra que há um descanso sabático esperando pelo povo de Deus, um descanso onde todo esforço cessará e experimentaremos a paz perfeita. Esse descanso eterno não é algo que podemos ganhar por meio de nossos próprios esforços, é um dom de Deus, disponibilizado pela fé em Jesus Cristo. Hebreus 4 horas e 10 continua, pois quem entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Este descanso é sobre cessar de nossas obras, de nosso esforço e confiar plenamente na obra completa de Cristo na cruz. A promessa de descanso eterno também fala ao profundo anseio dentro de cada coração humano por paz, realização e um senso de lar. Ao longo de nossas vidas, buscamos descanso de várias maneiras, seja por meio de descanso físico, alívio emocional ou paz espiritual. Mas nenhuma delas pode satisfazer plenamente a profunda necessidade dentro de nós pelo tipo de descanso que somente Deus pode proporcionar. O descanso eterno prometido em Hebreus é o cumprimento final desse anseio. Na presença de Deus, encontraremos descanso perfeito, não apenas para nossos corpos, mas para nossas almas. Apocalipse 21 horas e 4 nos dá um vislumbre desse descanso eterno. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, pois a velha ordem das coisas já passou. Este é o descanso que aguarda aqueles que creem em Cristo, um lugar onde todo sofrimento e dor se foram, e somos totalmente restaurados na presença de Deus. O conceito de descanso eterno também está profundamente ligado à ideia de sábado. No Antigo Testamento, o sábado era um dia separado para descanso e adoração, um dia para cessar o trabalho e se concentrar em Deus. O sábado era uma sombra do descanso eterno que estava por vir. Assim como os israelitas foram ordenados a descansar no sétimo dia como um sinal de seu relacionamento de aliança com Deus, também a promessa de descanso eterno é um sinal do plano final de Deus para seu povo. Isaías 66, 22, 23 aponta para o significado eterno do sábado. Assim como os novos céus e a nova terra que eu faço permanecerão diante de mim, declara o Senhor, assim durarão o teu nome e a tua descendência. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se curvará diante de mim, diz o Senhor. Este descanso eterno não é simplesmente cessar o trabalho, mas sobre a comunhão eterna com Deus, onde a adoração e a comunhão com Ele são o centro de todas as coisas. Um dos aspectos mais reconfortantes da promessa de descanso eterno é que ela fornece esperança e segurança para o futuro. Em um mundo que muitas vezes é marcado por incerteza, dor e turbulência, essa promessa dá aos crentes uma esperança segura e inabalável. Romanos 8 horas e 18 nos encoraja com esta verdade. Considero que os nossos sofrimentos atuais não são dignos de comparação com a glória que em nós há de ser revelada.
A promessa de descanso eterno nos lembra que não importa o que enfrentemos nesta vida, há uma glória e paz maiores que nos esperam na presença de Deus. Essa esperança nos sustenta, permitindo-nos suportar as dificuldades com o conhecimento de que elas são temporárias e que o descanso eterno com Deus é nosso destino final. Além disso, a promessa de descanso eterno transforma a maneira como vivemos no presente. Saber que há um descanso sabático esperando por nós nos permite viver com uma sensação de paz e propósito, mesmo em meio às dificuldades da vida. Não estamos mais nos esforçando para ganhar o favor de Deus ou tentando encontrar satisfação nas coisas deste mundo. Em vez disso, podemos descansar na obra consumada de Cristo e viver com a certeza de que já somos aceitos por Deus. Efésios 2:8-9 nos lembra: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa graça nos dá a liberdade de descansar no amor de Deus e viver a partir desse descanso, em vez de lutar por aprovação ou sucesso. O descanso eterno também fornece uma visão para o futuro que nos dá esperança mesmo diante da morte. Para os crentes, a morte não é o fim, mas o começo do descanso eterno com Deus. João 14:2-3 registra as palavras de Jesus aos seus discípulos: a casa de meu pai tem muitos cômodos. Se não fosse assim, eu teria dito a você que vou lá para preparar um lugar para você? E se eu for e preparar um lugar para você, voltarei e o levarei para estar comigo, para que você também esteja onde eu estou. Essa promessa de descanso eterno na presença de Deus nos garante que, mesmo na morte, não temos nada a temer. Nosso lar final é com Deus, e Ele preparou um lugar de perfeita paz para nós em Sua presença. A esperança da restauração completa no reino de Deus é uma das promessas centrais que sustentam a fé dos crentes enquanto navegam pelas provações e dificuldades deste mundo. A Bíblia fala poderosamente sobre o futuro que Deus preparou para seu povo, um futuro onde não haverá mais sofrimento, dor ou fardos. Apocalipse 21:04 resume esta promessa de restauração perfeita: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, pois a velha ordem das coisas já passou. Este versículo oferece profunda esperança de cura e renovação completas no reino de Deus. No futuro, Deus promete nos conceder descanso perfeito em seu reino, onde o quebrantamento e a tristeza deste mundo serão totalmente substituídos pela paz e alegria de sua presença eterna. No mundo como o conhecemos, o sofrimento e a dor são inevitáveis. Todo ser humano experimenta perda, decepção e dificuldades de várias formas. Quer se trate de doença física, dor emocional ou a dor de perder um ente querido, o peso do sofrimento pode ser esmagador. No entanto, a esperança de restauração completa no reino de Deus oferece um futuro em que essas realidades não existem mais. Apocalipse 21:04 pinta um belo quadro de um mundo onde não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Essas são algumas das fontes mais profundas da angústia humana. Mas no reino eterno de Deus, elas serão apagadas para sempre. Esta promessa de um futuro livre de sofrimentos é o que dá aos crentes a força para suportar as provações presentes com fé e esperança. A promessa de restauração no reino de Deus vai além da mera ausência de sofrimento, ela fala da renovação total de todas as coisas. O versículo do Apocalipse não diz apenas que não haverá mais dor. Também destaca que a velha ordem das coisas já passou. Isso significa que o próprio sistema de quebrantamento, pecado e morte que caracteriza o mundo atual será substituído por uma nova ordem de vida, justiça e paz. Isaías 65:17 ecoa essa esperança: eis que criarei novos céus e uma nova terra. As coisas anteriores não serão lembradas, nem virão à mente. No reino de Deus, não apenas o sofrimento será removido, mas as memórias e cicatrizes do passado não terão mais poder sobre nós. A esperança da restauração completa é a esperança de um mundo onde tudo é feito novo, inteiro e perfeito na presença de Deus. Essa esperança de restauração completa está enraizada no caráter de Deus como curador e redentor. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus está sempre no negócio de restaurar o que foi quebrado. Desde o início, após a queda da humanidade no pecado, Deus tem trabalhado para a redenção e renovação de sua criação.
Romanos 8:21 fala da própria criação sendo libertada de sua escravidão à decadência e trazida à liberdade e glória dos filhos de Deus. Esta restauração final não é apenas para indivíduos, mas para toda a criação. O mundo em que vivemos, com toda a sua beleza e quebrantamento, um dia será libertado dos efeitos do pecado e da morte. Essa esperança futura nos garante que não importa quão danificada ou dolorosa a vida possa estar agora, o plano de Deus é restaurar todas as coisas à perfeição pretendida. A promessa de não mais morte ou luto no reino de Deus é particularmente poderosa porque a morte é uma das experiências mais dolorosas e inevitáveis da vida. A perda de um ente querido deixa uma marca indelével no coração humano. E o medo da morte pode causar profunda ansiedade. No entanto, 1 Coríntios 15, 54 e 55 oferece esperança em face da morte. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde, ó morte, está o teu aguilhão? Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a própria morte foi derrotada. No reino eterno de Deus, a morte não terá mais poder. Esta vitória sobre a morte não é apenas uma esperança futura, mas também uma realidade presente para aqueles que creem em Cristo. João 11:25 registra as palavras de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que morra. Essa certeza de vida eterna é o fundamento da esperança cristã de restauração completa. Apocalipse 21:04 também promete que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa imagem é profundamente pessoal e eterna, mostrando que o cuidado de Deus por seu povo se estende aos menores detalhes de sua dor. Deus não está distante ou indiferente ao nosso sofrimento. Em vez disso, Ele se aproxima e conforta pessoalmente seus filhos, enxugando suas lágrimas. Este ato de enxugar as lágrimas simboliza a cura completa e final que Deus trará em seu reino. Não há mais lágrimas significa não há mais tristeza ou tristeza, apenas a alegria de estar na presença de Deus, onde seu amor e paz reinam para sempre. Isaías 25:8 fala similarmente desta promessa: Ele tragará a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todos os rostos. A esperança da restauração completa é que todas as feridas desta vida, sejam físicas, emocionais ou espirituais, sejam curadas no reino de Deus. A esperança de restauração completa no reino de Deus também inclui a promessa de justiça perfeita. Em um mundo onde a injustiça, a desigualdade e a opressão são galopantes, muitos anseiam por um dia em que os erros serão corrigidos. Revelação 21:04 aponta para um futuro em que a velha ordem de coisas, incluindo os sistemas de injustiça, passará. Isaías 11:04 promete que no reino de Deus, Ele julgará os necessitados com justiça e com justiça dará decisões pelos pobres da terra. Essa garantia da justiça divina faz parte da restauração completa que Deus prometeu. Em seu reino, não haverá mais exploração, não haverá mais corrupção e não haverá mais abuso de poder. Em vez disso, a retidão, a justiça e a paz reinarão. Cada noite é um convite para descansar em Deus nos oferece uma profunda oportunidade de nos reconectarmos com aquele que nos sustenta e nos restaura. O ritmo diário da vida pode ser preenchido com fardos, preocupações e exaustão avassaladoras. No entanto, todas as noites, antes de fecharmos os olhos, somos convidados a deixar esses fardos aos pés de Jesus e experimentar sua paz. Mateus 11:28 fala diretamente a este convite: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras de Jesus nos lembram que o verdadeiro descanso não é encontrado no mero sono físico, mas na presença de Deus. Todas as noites, antes de dormirmos, podemos ouvir a voz de Jesus nos chamando para encontrar descanso nele, para dar-lhe nossos fardos e permitir que ele nos forneça paz, restauração e proteção. A ideia de descanso em Deus não é apenas sobre relaxamento físico, é sobre renovação espiritual, emocional e mental. Ao longo do dia, muitas vezes somos sobrecarregados por ansiedades, estresse e responsabilidades da vida. Esses fardos podem criar uma sensação de inquietação que torna difícil encontrar paz, mesmo no final do dia. No entanto, Jesus nos convida a trazer esses fardos a Ele. Suas palavras em Mateus 11:28 não são apenas um chamado para descansar,
mas um convite para se render. Jesus não se oferece simplesmente para nos aliviar de algumas preocupações. Ele nos pede para entregar tudo o que nos pesa, confiando que Ele os carregará por nós. Este ato de rendição é essencial para experimentar o verdadeiro descanso. Todas as noites, enquanto nos preparamos para dormir, temos uma oportunidade única de liberar os fardos do dia nas mãos de Deus. Quer se trate de preocupações com o futuro, conflitos não resolvidos ou o peso de fracassos pessoais, Jesus está nos chamando para trazê-los a Ele. Em oração, podemos colocar esses fardos a seus pés, sabendo que Ele é mais do que capaz de lidar com eles. 1 Pedro 5:7 nos encoraja a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Esse ato de lançar nossas preocupações sobre Deus é uma expressão de confiança. Ele reconhece que não devemos carregar o peso do mundo em nossos ombros. Em vez disso, somos convidados a descansar sabendo que Deus está no controle, mesmo enquanto dormimos. À noite, com sua quietude, é um momento adequado para fazer uma pausa e refletir sobre a presença e proteção de Deus. O Salmo 4:8 ecoa esse sentimento. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Há algo profundamente reconfortante em saber que, enquanto dormimos, Deus cuida de nós. O sono é um estado vulnerável no qual abrimos mão do controle e confiamos que acordaremos revigorados. Da mesma forma, entregar nossos fardos a Deus todas as noites é um ato de fé, confiando que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não temos consciência. A paz que vem dessa confiança nos permite dormir profundamente, livres das ansiedades que muitas vezes nos roubam o descanso. Além disso, as orações noturnas oferecem uma oportunidade de reflexão e ação de graças. Ao nos aproximarmos de Deus no final do dia, podemos reservar um tempo para agradecê-lo por sua provisão, proteção e fidelidade ao longo do dia. Filipenses 4:6 nos encoraja a apresentar nossos pedidos a Deus com ação de graças. Ao reconhecer a bondade de Deus, mudamos nosso foco de nossos problemas para a sua presença. Essa gratidão promove um sentimento mais profundo de paz e contentamento, ajudando-nos a entrar no descanso com um coração cheio de confiança no cuidado de Deus. Mesmo em dias difíceis, quando as coisas não correram como esperávamos, podemos agradecer a Deus por sua graça sustentadora e pelo fato de que Ele está conosco em todas as circunstâncias. O convite de Jesus para descansar também fala da profunda necessidade de restauração espiritual. Cada dia pode drenar não apenas nossa energia física, mas também nossa vitalidade espiritual. Podemos nos sentir distantes de Deus, oprimidos pela culpa ou oprimidos pelas exigências de viver uma vida fiel. No entanto, Mateus 11:28 é um lembrete de que Jesus nos oferece descanso para nossas almas. Este descanso não é apenas para aliviar a exaustão física, mas para renovar nossos espíritos. O Salmo 23:3 diz: Ele restaura a minha alma. Quando nos aproximamos de Jesus no final de cada dia, Ele refresca e restaura nosso espírito cansado, enchendo-nos com sua paz e força. Essa restauração espiritual nos prepara para enfrentar os desafios do dia seguinte com fé renovada e confiança na bondade de Deus. A proteção é outro aspecto vital do descanso que Deus oferece a cada noite. O Salmo 91:2 nos assegura o cuidado constante de Deus. Quem habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, em quem confio. Enquanto dormimos, somos lembrados de que Deus é nosso refúgio e protetor. Não importa quais medos ou perigos possam nos ameaçar, a presença de Deus é um escudo ao nosso redor. Esse conhecimento nos permite dormir sem medo, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. O descanso que Deus provê é um descanso seguro e protegido, fundamentado em sua proteção inabalável. Além de proporcionar restauração física e espiritual, o descanso em Deus todas as noites nos prepara para o dia seguinte. Quando entregamos nossos fardos a Deus e recebemos sua paz, acordamos revigorados, prontos para enfrentar o novo dia com esperança e força. Lamentações 3:22-23 nos lembra: por causa do grande amor do Senhor não somos consumidos, pois as suas misericórdias nunca falham.
Eles são novos todas as manhãs, grande é a tua fidelidade. Cada manhã traz novas misericórdias de Deus, mas é através do descanso que recebemos à noite que somos capazes de abraçar plenamente essas novas oportunidades. Ao descansar em Deus, nos posicionamos para receber a graça e a força de que precisamos para os desafios e bênçãos do dia seguinte. Cada noite é uma oportunidade de aprofundar nosso relacionamento com Deus. Ao deixarmos os fardos do dia e descansarmos em sua paz, somos atraídos para mais perto dele. Nesses momentos de quietude, podemos ouvir sua voz com mais clareza, lembrando-nos de seu amor, fidelidade e presença. O Salmo 46:10 nos chama a aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude da noite fornece um espaço para simplesmente estarmos na presença de Deus. Para descansar no conhecimento de que Ele é Deus e que Ele está no controle de todos os aspectos de nossas vidas. Esse profundo senso de intimidade com Deus é um dos dons mais preciosos de descansar nele todas as noites. Concluindo, cada noite é um convite para descansar em Deus. Mateus 11:28 nos lembra que Jesus nos convida a ir a Ele com nosso cansaço e fardos, prometendo nos dar descanso. Todas as noites, antes de dormirmos, podemos ouvir a voz de Jesus nos chamando para encontrar descanso nele. Ao deixarmos nossos fardos em oração, recebemos sua paz, restauração e proteção. Esse descanso não apenas renova nossos corpos e espíritos, mas também aprofunda nosso relacionamento com Deus, permitindo-nos enfrentar cada novo dia com confiança em seu cuidado e amor.